Às vezes, o tempo esconde histórias em lugares simples, esperando o momento certo para revelá-las. Hoje, você vai conhecer um encontro inesperado entre uma cantora anônima e um homem milionário, marcado por tristeza, música e destino. É uma daquelas histórias que fazem a gente repensar escolhas, lembrar do que foi perdido e entender como pequenas pausas podem provocar grandes mudanças. Se essa história tocar você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E enquanto assiste, me diga nos comentários: qual música já mudou o rumo da sua vida? A praça estava viva daquele jeito silencioso que só quem observa com atenção consegue perceber. Pessoas passavam apressadas, folhas se arrastavam pelo chão, e o som distante da cidade criava um fundo quase musical. No centro de tudo, uma jovem cantora se posicionava com simplicidade, como quem não esperava aplausos, apenas escuta. Havia algo nela que não chamava a atenção pelo brilho, mas pela verdade. Era ali, naquele espaço comum, que algo começava a se desenhar, sem ninguém perceber. A cantora respirou fundo antes de começar, como se estivesse conversando com o próprio coração. A música não surgiu alta, nem perfeita, mas carregada de emoção e intenção. Cada nota parecia contar uma história antiga, dessas que a gente sente sem saber explicar. Quem passava diminuía o passo, não por curiosidade, mas por uma sensação estranha de reconhecimento. Era como se aquela praça tivesse esperado por aquela música o dia inteiro. Ela cantava olhando para frente, mas parecia enxergar muito além das pessoas. Talvez lembranças, talvez sonhos que ainda não tinham acontecido. A performance não tinha palco, luzes ou aplausos garantidos, apenas coragem. Isso tornava tudo mais real, mais humano, mais próximo. A música começava a criar raízes no ar, preparando algo maior. Havia tristeza na melodia, mas não era um lamento vazio. Era uma tristeza que ensinava, que acolhia, que convidava à reflexão. Algumas pessoas pararam por segundos, outras por minutos, sem entender exatamente o motivo. A cantora não pedia atenção, mas a recebia naturalmente, como se o destino estivesse começando a alinhar seus fios invisíveis. Enquanto a música avançava, a praça já não era apenas um lugar de passagem. Tornava-se um ponto de encontro entre histórias que nunca haviam se cruzado. A performance ganhava profundidade e o ambiente parecia escutar junto. Era o tipo de momento que não se repete, mesmo que ninguém saiba disso na hora. E em algum ponto da praça, alguém que carregava muito mais do que dinheiro se aproximava. A cantora fechou os olhos por um instante, deixando a música conduzir. Seu rosto mostrava concentração, entrega e uma esperança discreta. Não havia expectativa de mudança, apenas expressão. Mas às vezes é exatamente assim que as maiores mudanças começam. E sem saber, aquela música já estava a caminho de alguém específico. O som continuava ecoando quando uma sombra parou mais adiante. Alguém que não estava ali por acaso, mesmo acreditando que sim. A praça, a cantora e a música já haviam feito sua parte. Agora, a história precisava de outro olhar para seguir adiante. E é aí que tudo começa a ganhar um novo peso emocional. Pouca gente ali sabia, mas aquela cantora carregava mais passado do que idade. A voz firme escondia noites longas, decisões difíceis e sonhos adiados. Ela não cantava para ser famosa, cantava para continuar respirando. Cada música era uma forma de conversar com tudo que nunca conseguiu dizer em voz alta. E naquela praça, sua história silenciosa começava a escapar pelas notas. Desde pequena, a música foi abrigo quando o mundo parecia grande demais. Enquanto outros encontravam respostas em conselhos, ela encontrava em melodias. Aprendeu cedo que cantar não apaga a dor, mas dá forma a ela. E dar forma à dor é uma maneira de não deixar que ela nos engula. Por isso, cada performance era também um ato de sobrevivência. A praça não era escolha aleatória.
era necessidade. Ali ninguém exigia perfeição, apenas verdade. Ela sabia que algumas pessoas iriam passar sem ouvir e estava tudo bem, mas também sabia que bastava uma pessoa escutar de verdade para valer a pena. O destino costuma trabalhar com esse tipo de aposta silenciosa. Enquanto cantava, lembranças vinham como flashes rápidos. Uma casa simples, um rádio antigo, promessas feitas a si mesma. Nada disso aparecia no rosto, mas estava todo presente na voz. Era como se a música carregasse o peso e a esperança ao mesmo tempo. Isso tornava impossível ouvi-la sem sentir algo. Ela não via o público como plateia, mas como encontros possíveis. Cada rosto era uma história desconhecida, talvez ferida, talvez cansada. Cantar, para ela, era uma forma de dizer: você não está sozinho. Mesmo sem palavras diretas, a mensagem se espalhava. A música fazia esse trabalho melhor do que qualquer discurso. Havia momentos em que a voz quase falhava. Não por erro, mas por emoção. E esses pequenos tremores tornavam tudo mais real. Porque quem já sofreu reconhece quando alguém canta com verdade. A praça, sem perceber, começava a se transformar em um espaço de escuta. Algo maior estava sendo preparado, nota por nota. Ela não sabia quem estava chegando, nem o que aquele encontro provocaria. Cantava sem esperar retorno, sem imaginar consequências. Mas o tempo gosta de surpreender quem age com sinceridade. E enquanto a música seguia, alguém se aproximava carregando outra história pesada. Era o começo de um cruzamento que nenhum dos dois havia planejado. Ele caminhava pela praça sem realmente enxergá-la. O terno caro contrastava com o olhar cansado e distante. Era um homem acostumado a ter controle, números, decisões importantes. Mas naquela tarde, o peso que carregava não tinha relação com dinheiro. A tristeza dele vinha de algo que não se compra nem se resolve rápido. Pouca gente imaginaria que aquele milionário se sentia tão vazio. Por fora, sucesso, respeito, status. Por dentro, silêncio demais e perguntas sem resposta. A vida havia seguido um caminho de conquistas, mas deixado algo essencial para trás. E ele sentia isso com força justamente quando tudo parecia dar certo. A praça era apenas um atalho no meio do dia. Uma forma de encurtar o caminho entre compromissos e obrigações. Ele não planejava parar, nem observar nada ao redor. A mente estava presa ao passado, a decisões que mudaram destinos. E quanto mais lembrava, mais pesada ficava a caminhada. Havia uma tristeza específica em seus olhos, dessas que não se explicam facilmente. Não era luto recente, nem fracasso financeiro. Era arrependimento acumulado, escolhas feitas com pressa. Ele havia perdido pessoas, tempo e versões de si mesmo. E nenhum sucesso posterior conseguiu preencher esse espaço. Enquanto avançava, o som da cidade parecia distante. Conversas, passos, buzinas, tudo se misturava num ruído sem sentido. Ele já tinha aprendido a ignorar o mundo quando precisava sobreviver emocionalmente. Mas algo diferente começava a atravessar esse bloqueio. Uma música que não pedia atenção, mas a tomava. O milionário diminuiu o passo quase sem perceber. O corpo reagiu antes da razão. A tristeza ainda estava ali, mas algo começava a tocar um lugar esquecido. Era como se aquela música falasse uma língua que ele conhecia muito bem. E isso o deixou vulnerável de um jeito inesperado. Ele ainda não tinha parado de vez, mas já não caminhava igual. Algo dentro dele começava a escutar, mesmo contra sua vontade. A praça, a cantora e a música começavam a se alinhar. O destino raramente avisa quando vai agir. E o próximo instante exigiria uma escolha simples, mas decisiva. Ele poderia ter seguido em frente, como fez tantas outras vezes. A vida inteira foi construída assim, sem pausas longas, sem distrações. Mas naquele instante, algo o segurou pelo lado de dentro. O som da música atravessou a pressa e pediu um segundo de atenção. E às vezes, um segundo muda tudo. O milionário parou perto de um banco antigo da praça.
Não sentou de imediato, como se ainda estivesse negociando consigo mesmo. O corpo estava ali, mas a mente tentava entender por quê. Ele fingiu olhar o celular apenas para disfarçar o interesse, mas o coração já tinha escolhido escutar. A cantora continuava sem notar quem havia parado. Ela cantava como se estivesse sozinha, entregue à própria história. Isso tornava o momento ainda mais forte. Não havia encenação, nem tentativa de impressionar. Era verdade crua, oferecida ao vento. Enquanto ele permanecia ali, lembranças começaram a surgir. Momentos antigos, cheios de possibilidades não vividas. A música parecia abrir portas que ele manteve fechadas por anos. Era desconfortável, mas ao mesmo tempo necessário, como mexer numa ferida que nunca cicatrizou direito. A praça parecia desacelerar junto com ele. Os passos ao redor ficaram mais distantes, quase irrelevantes. Tudo o que existia agora era aquela voz e o que ela despertava. Ele não lembrava da última vez que parou apenas para sentir. E isso o assustou mais do que gostaria de admitir. O rosto do milionário ainda carregava tristeza, mas agora havia algo novo ali. Atenção. A música não tirava a dor, mas a organizava, como se dissesse que aquela dor fazia sentido. E pela primeira vez em muito tempo, ele não quis fugir disso. Ele respirou fundo, aceitando a pausa. A decisão de parar, embora simples, foi profundamente simbólica. Ali, naquela praça comum, algo começava a se mover. O destino costuma agir nesses intervalos inesperados, e o impacto da música estava prestes a se revelar por completo. A música não era apenas som, era presença. Cada verso parecia encontrar um espaço específico dentro dele. O milionário sentiu o peito apertar de um jeito familiar e esquecido. Não era dor nova, era dor reconhecida, e isso tornava tudo ainda mais intenso. A cantora mudava levemente a melodia, como quem conversa com a própria emoção. Essas pequenas variações tornavam a performance viva, humana. Nada parecia ensaiado demais, nada soava automático. E isso atingia em cheio alguém cansado de coisas perfeitas e vazias. A música tinha falhas, e nelas morava a verdade. Ele percebeu que estava segurando a respiração, como se temesse perder algo se mexesse demais. A música o levava a um tempo em que ainda acreditava em inspiração, quando sonhos não eram apenas metas, mas sentimentos, e essa lembrança doeu mais do que ele esperava. A praça desapareceu por instantes. Não havia mais pessoas, nem relógio, nem compromissos. A voz da cantora criava um espaço íntimo em pleno lugar público. Era estranho se sentir exposto ali, cercado de desconhecidos, mas ao mesmo tempo profundamente verdadeiro. A tristeza dele começou a mudar de forma. Já não era um peso mudo, mas algo que podia ser sentido e entendido. A música dava nome a emoções que ele nunca soube expressar. E isso trouxe uma espécie de alívio silencioso, como se alguém finalmente tivesse escutado o que ele nunca disse. Os olhos do milionário ficaram marejados, sem aviso. Ele desviou o rosto por instinto, tentando manter a imagem de sempre. Mas naquele momento, a imagem já não importava tanto. A performance da cantora atravessava defesas antigas, e ele percebeu que estava sendo transformado ali mesmo. Quando a música se aproximava do final, algo nele já era diferente. Não melhor, não resolvido, apenas mais consciente. Ele sabia que aquele momento não era comum. Alguns encontros acontecem para nos lembrar quem fomos, e a mudança de sentimento já começava a se anunciar. Quando a última nota ecoou, o silêncio foi mais alto que a música. O milionário piscou algumas vezes, como quem volta de um lugar distante. Ele não aplaudiu de imediato. Não soube como reagir. O que sentia não cabia em gestos automáticos. Era algo mais fundo, mais desarmado. Ele passou a mão no rosto, tentando disfarçar o que estava evidente. O peito subia e descia num ritmo diferente do normal. A emoção o pegou desprevenido.
sem pedir licença. Não era apenas tristeza, era reconhecimento, como olhar para um espelho que mostra quem você foi um dia. A cantora abriu os olhos e percebeu olhares diferentes na praça, alguns curiosos, outros tocados, mas um, em especial, carregava algo mais pesado. Ela sentiu, sem entender, que aquela música tinha alcançado alguém de verdade, e isso mudou a forma como ela respirou naquele instante. O milionário sentiu vergonha da própria vulnerabilidade. Anos construindo uma imagem sólida, quase inalcançável. E ali estava ele, emocionado por uma música simples numa praça. Mas junto da vergonha veio algo inesperado, alívio, como se não precisasse ser forte o tempo todo. Ele percebeu que não estava sozinho naquela reação. Outras pessoas também haviam parado, tocadas. Mas para ele, aquilo era mais do que um momento coletivo. Era pessoal, quase íntimo. E isso o deixou em silêncio, absorvendo tudo. A música tinha acabado, mas o efeito continuava. Ele sentia o coração mais aberto, mais exposto. Não sabia o que fazer com aquilo ainda. Só sabia que não queria ir embora rápido demais. Algumas emoções precisam de tempo para se acomodar. A reação inesperada não foi visível para todos, mas foi decisiva. Algo dentro dele havia sido deslocado. A tristeza não sumiu, mas já não comandava sozinha. A atenção agora estava em outra direção, e essa mudança preparava o próximo passo da história. O milionário ainda sentia a tristeza ali, mas ela já não era a mesma. Antes pesada e sem forma, agora parecia mais clara, quase organizada. A música não apagou o que doía, mas deu contorno. E quando a dor ganha contorno, ela deixa de ser apenas um fardo, passa a ser uma mensagem. Ele voltou a olhar para a cantora com atenção verdadeira, não como alguém avaliando uma performance, mas como quem reconhece coragem. Havia admiração naquele olhar, misturada com gratidão silenciosa. Ela havia feito algo que ninguém conseguiu fazer em anos. Tocou um lugar que ele mesmo evitava visitar. O tempo parecia desacelerado naquele pedaço da praça. O milionário sentiu algo raro. Presença. Não pensava no passado com culpa, nem no futuro com ansiedade. Estava ali, inteiro, escutando até o silêncio entre as notas. E isso, para ele, já era uma mudança enorme. A cantora percebeu que algo havia mudado no ambiente. O jeito como as pessoas olhavam, como respiravam. Mas principalmente aquele homem que permanecia parado. Ela não sabia sua história, nem sua condição. Só sentia que a música havia cumprido um papel importante. Dentro dele surgia uma pergunta simples, mas poderosa. E se eu tivesse parado mais vezes ao longo da vida? Essa pergunta não vinha como culpa, mas como convite. Ainda havia tempo, ainda havia escolhas possíveis. E essa percepção trouxe uma calma inesperada. A tristeza começava a dividir espaço com curiosidade e inspiração. Curiosidade sobre aquela voz, aquela história, aquele encontro. Fazer algo, mesmo sem saber exatamente o que. A mudança de sentimento pedia ação. Não era mais possível ir embora como se nada tivesse acontecido. Algo dentro dele exigia continuidade. A música tinha aberto uma porta, e ele estava diante dela. O destino raramente empurra, ele apenas convida. E a decisão que viria a seguir não foi impulso, foi consciência. O milionário entendeu que aquela sensação não podia ser ignorada. Alguns encontros acontecem para nos acordar, e desperdiçá-los é repetir velhos erros. A decisão não surgiu como um plano grandioso. Veio simples, quase tímida. Ele resolveu se aproximar não como empresário, mas como pessoa. Sem títulos, sem promessas, apenas presença. Isso, para ele, já era uma mudança profunda. Enquanto caminhava em direção à cantora, pensamentos se misturavam. Quantas vezes ele passou por talentos sem enxergar pessoas? Quantas histórias ele ignorou por estar ocupado demais? A música havia quebrado esse padrão. E agora ele queria ouvir mais do que cantar. A cantora terminou a performance e ajeitou o violão com cuidado.
Não esperava nada além de algumas moedas e olhares passageiros. Mas quando levantou o olhar, percebeu aquele homem se aproximando. Havia respeito no jeito dele, não pressa, e isso chamou a atenção dela. Ele falou pouco, mas com sinceridade. Disse que aquela música havia tocado algo esquecido, que fazia tempo que não se sentia assim. Não citou dinheiro, poder ou oportunidades. Falou de emoção, de impacto, de verdade. Naquele instante, algo mudou para os dois. Ela percebeu que sua arte alcançava lugares invisíveis. Ele percebeu que ainda podia ser movido por inspiração. A decisão não foi apenas se aproximar, foi permitir que aquele encontro tivesse consequências. O destino costuma agir assim, sem avisar. Uma praça comum, uma cantora, um milionário triste e uma escolha simples que muda trajetórias. Nada ainda estava definido, mas tudo já era diferente. E a surpresa que vinha a seguir daria novo sentido a tudo. O que a cantora não sabia é que aquele homem o tempo seguiu, como sempre segue, mas aquela música ficou guardada em ambos, como prova de que o destino favorece a simplicidade. Uma praça, uma cantora, um milionário triste. E uma mudança que começou quando alguém decidiu parar para escutar. Agora me diga, quantas vezes o tempo já tentou falar com você e você escolheu não parar? Carregava mais do que tristeza, ele carregava a capacidade real de mudar destinos, inclusive o próprio. Mas a surpresa não veio em forma de contrato ou promessa imediata. Veio em algo muito mais raro, escuta verdadeira, e isso mudou o peso daquele encontro. O milionário não tentou resolver a vida dela. Não ofereceu dinheiro nem atalhos fáceis. Ele ofereceu algo que havia aprendido naquele instante: tempo, atenção e respeito pela arte. E às vezes isso vale mais do que qualquer cheque. Nos dias seguintes, ele voltou àquela praça, não para encontrar a cantora, mas para se encontrar. Passou a observar pessoas, histórias, sons. A música havia despertado uma sensibilidade esquecida. E essa mudança se espalhava para outras áreas da vida. A cantora continuou cantando na praça, mas agora com uma certeza nova no peito. Sua arte não era invisível, nem pequena. Ela havia tocado alguém no momento exato. E isso reforçou sua coragem de continuar. O encontro não virou manchete, nem viralizou, mas transformou silenciosamente dois caminhos. Ele passou a apoiar a arte local, não por obrigação, mas por gratidão. Ela passou a acreditar ainda mais no poder da própria voz. A superação aconteceu sem barulho. O tempo seguiu, como sempre segue. Mas aquela música ficou guardada em ambos, como prova de que o destino gosta de simplicidade. Uma praça, uma cantora, um milionário triste e uma mudança que começou quando alguém decidiu parar para escutar. Agora me diga, quantas vezes o tempo já tentou falar com você e você escolheu não parar?